Olá pessoal, muita gente fala de política no Brasil, mas acaba complicando demais essa situação, sabe? Eu queria falar para vocês a respeito de política de uma maneira muito simples e muito direta. Veja bem, nós vamos aqui ocupar um textinho para a gente encontrar uma fonte segura a respeito do nosso assunto. E aí a gente vai transformar esse pequeno texto, né, nos dias de hoje, se referindo à política. Lá em Lucas 2:52 está escrito assim, ó: E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Vou repetir, hein? Lucas 2:52. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Esse texto bíblico vai servir de referência para nós. Por quê? Porque esse texto é uma fonte segura. Se Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça, para nós é o suficiente. Vamos seguir os passos de Jesus, tá? E vocês vão ver que isso tudo tem a ver com política. E é verdade. Esse texto, ele é importante para a nossa vida e também para a vida de nossos filhos, netos e bisnetos. Aliás, então, pensando assim, para as futuras gerações também, né? Serviu para que fosse uma maneira segura crescer em estatura, sabedoria e graça. Todos os séculos passados vai servir para a gente também. Tá, tudo bem. Se é importante para nós, para nossos filhos, netos e bisnetos, vamos pensar o seguinte: o que é crescer em estatura? Crescer em estatura é crescer em segurança, é ter uma boa alimentação, né? É crescer numa dignidade, na formação profissional. Tudo isso é crescer em estatura. Existem outras coisas, mas não vamos alongar demais. O que é crescer em sabedoria? Crescer em sabedoria significa uma educação digna para formar uma pessoa a respeito, por exemplo, do caráter, da formação religiosa, principalmente no temor a Deus, que para nós isso é essencial. E o que é também crescer na graça? Crescer na graça significa uma pessoa digna, boa, caridosa, que ajude o próximo em primeiro lugar, né? A preferência de Jesus, da igreja, dos apóstolos, sempre foi ajudar os próximos. Mas se preciso também que denuncie o erro. Denuncie o erro. Uma pessoa que preze a ética, a moral, preserve a família e também que seja uma pessoa simples. Uma pessoa que pode ajudar o próximo, não é verdade? Que não pensa somente nela. Tudo isso, gente, é crescer em estatura, sabedoria e graça. E vou voltar a repetir, é importante, então, para nós, nos dias de hoje, principalmente para os nossos filhos, netos e bisnetos. Porque a coisa mais linda e mais importante na vida de um pai e de uma mãe são os filhos, os netos e os bisnetos. Mas então você pode dizer, o que tem isso com a política, seu Medalha? Tem sim. Por exemplo, se você pega uma proposta, olha bem, não vamos falar em nome e muito menos em partido. Não vamos sugerir nada de nome nem de partido. Vamos falar agora sobre propostas. O que é bom? Se a gente crê que Jesus cresceu com segurança em estatura, sabedoria e graça, nós devemos seguir o mesmo caminho. Se de repente o seu partido ou o seu candidato coloca lá uma proposta a respeito, por exemplo, de ideologia de gênero, será que ideologia tem alguma coisa a ver a respeito da sabedoria e da graça da criança? Não, não tem nada a ver. Por isso que eu estou dizendo, não precisa falar em nome nem partido. Ideologia de gênero é uma coisa suja, imunda, não serve para nós.
Jesus com certeza rejeitaria essa proposta. E de repente, se nessa questão de crescer em estatura, sabedoria e graça, um partido que você está aí apoiando dissesse sobre a liberação do aborto, né? É outra proposta que não condiz com nós. Portanto, não precisa citar nome, não precisa citar partido. Liberação do aborto desagrada ao coração de Deus. E tudo aquilo que desagrada o coração de Deus, para nós não serve. Não é difícil falar em política, né? É só prestar muita atenção naquilo que nos dá um norte, naquilo que é digno, naquilo que colabora com a ética, na formação das pessoas. De repente alguém pode dizer lá assim, não, mas vamos liberar a maconha, né? Liberação da maconha. O que tem isso com sabedoria e graça? Nada. Sai fora dos propósitos de quem realmente quer um futuro seguro para nós, para os filhos, para os netos e para os bisnetos. Eu sempre gosto de colocar essa questão, filhos, netos e bisnetos, porque o futuro deles depende do hoje, da nossa atitude. Portanto, gente, vamos parar com essa briga, com essa discussão. Pense nisso, o que é realmente bom para nós, né? De repente você ouve lá o partido falar, olha, vamos colocar aí escola no regime militar. Puxa vida, regime militar nas escolas. Não é ruim. Por quê? Porque o professor vai deixar de apanhar do aluno, o aluno vai aprender direito, vai ser um bom profissional. Se ele não tirar nota boa, ele não passa de ano. Tudo isso que mal tem cantar o hino nacional, a maioria dos nossos filhos, dos nossos adolescentes hoje não sabe cantar o hino nacional. Não sabe. Vamos dizer que alguém lá dá uma ideia, olha, o nosso partido vai trabalhar para o fim da corrupção. Puxa, vamos trabalhar a respeito disso. Vamos ajudar, vamos apoiar. Isso é falar em política. Não precisa falar em nome, nem de partido. Um partido também que é contra o comunismo. Ótimo. Comunismo é um pensamento contra a religião, contra a formação religiosa das pessoas, né? Jesus vai dizer lá em João 15, sem mim nada podereis fazer. Então a gente precisa prestar atenção, tudo isso está dentro da política, é a formação do povo, é a formação de uma nação. Então a gente precisa se concentrar a respeito disso. Precisa se concentrar no que realmente é bom para a gente. O que realmente é bom para o meu filho. Será que isso vai contribuir para um Brasil melhor? É isso, gente. Olha, a igreja sempre diz o seguinte, que a melhor maneira de fazer a caridade é na política. Por quê? Porque quando alguém assume a cadeira do poder e ele faz a lei acontecer, isso significa que as pessoas vão usufruir desse bem maior comandado por essa pessoa. Entendeu? Então, fazer política da maneira correta não é errado. É o futuro de um país. Então a gente precisa entender política através do que o seu partido, do que as pessoas que você está apoiando, quais foram as propostas, o que realmente interessa para o futuro nosso e de nossos queridos. Eu vou terminar fazendo uma lembrança aqui de um dos povos mais inteligentes da Terra, o povo alemão. Eles abraçaram a causa de Adolf Hitler. Eles abraçaram a causa. E não questionaram, apoiaram. E o que aconteceu? A Alemanha foi parar num buraco tremendo. Até hoje sofre com essa cicatriz tremenda. E no Brasil a gente precisa pensar nisso. Precisa pensar nas propostas que as pessoas têm. Não precisa fazer muito barulho, gente. As propostas já por si, elas trazem qual a intenção verdadeira daquela pessoa
e daquele partido. Agora, se a pessoa acha normal a ideologia de gênero, a liberação do aborto, o pensamento comunista e outras cocitas mais, aí não tem remédio, né? Já não serve mais a proposta de como Jesus cresceu em estatura, sabedoria e graça. Alô, gente, muito obrigado e até a próxima.